Meu colega morreu brevemente. O que foi revelado na escuridão é arrepiante e sinistro. A notícia da morte de Marcos fez a cidade estremecer. Um silêncio pesado tomou conta da sala dos professores, onde risadas e conversas sempre soavam. Laura sentiu seu coração disparar. Ela havia almoçado com ele na semana anterior, rindo e fazendo planos para o próximo feriado. Agora, tudo havia mudado. Ele não estava mais ali. Ninguém sabia o que realmente aconteceu. Rumores diziam que ele tinha sido envolvido em algo perigoso, algo que tinha a ver com festas clandestinas e rituais obscuros que talvez poucos ousassem abordar. Enquanto os dias se passavam, Laura começou a receber mensagens anônimas no seu celular. Não confie em ninguém. Marcos sabia demais. A tensão no ar se intensificou. Os olhares dos vizinhos estavam carregados de desconfiança e medo. Ela frequentemente escutava sussurros sobre a ligação de Marcos com certas figuras sinistras do submundo da cidade pobre e esquecida. Um dia, enquanto tomava café da manhã, uma mensagem surgiu, mais direta agora: a verdade está mais perto do que você imagina. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada passo que dava pela rua, Laura sentia um arrepio. Sua segurança sempre foi seu porto seguro, mas agora tudo estava em risco. Em uma noite escura, enquanto retornava para casa depois de um dia exaustivo, uma sensação de pavor a envolveu. A rua parecia deserta, e logo ela ouviu passos atrás dela. O coração começou a acelerá-la, pulsando com força. Ao olhar para trás, uma sombra familiar, mas não menos ameaçadora, a seguia. Era um colega de trabalho, um rosto que antes trazia conforto, agora irradiava desconfiança. Laura, espere, ele chamou, mas sua voz soava estranha, como se algo tivesse mudado nele. Os dias seguintes foram sombrios. Laura decidiu investigar sozinha. As mensagens se tornaram mais perturbadoras, revelando que Marcos fazia parte de um círculo que realizava rituais obscuros em plena luz do dia, escondidos atrás de sorrisos e cumprimento cordial. O medo e a curiosidade a impulsionavam. O que mais poderia estar escondido sob a superfície? Certa noite, após uma reunião em que os moradores discutiam suas inseguranças, Laura recebeu outra mensagem. Vá ao centro antigo. A resposta está lá. Com o coração na mão, decidiu que precisava descobrir a verdade. Ao entrar no local, um misto de frio e aflição a dominou. Parecia ter atravessado para outra dimensão. A luz fraca revelava figuras que se moviam pelas sombras, cochichando segredos que ela não deveria ouvir. E então, um grito ecoou no ar. O que poderia estar mais profundo do que ela imagina? E, acima de tudo, quem será o próximo a sofrer com a verdade aterradora que a espera na escuridão? O centro antigo da cidade pulsava com uma energia estranha. Laura olhava ao redor, o cheiro de mofo e umidade gripando suas narinas. As pequenas fachadas desgastadas pareciam esconder segredos, e os passos das figuras à sua volta se confundiam com o eco do seu próprio coração. O grito que ela ouvirá parecia agora distante, como um alerta perdido no tempo. Enquanto caminhava, o chão se tornava cada vez mais irregular. A luz fraca das lanternas lançava sombras grotescas nas paredes de pedra. Ela sentiu que não deveria estar ali, mas a curiosidade a atraía para algo que ela mal entendia. Em um dos cantos escuros, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Com a respiração entrecortada, ela se aproximou, forçando-se a ignorar a voz interna que a advertia. O interior era quase tão escuro quanto os segredos que o cercavam. Laura conseguiu distinguir uma mesa no centro, coberta por velas derretidas e símbolos estranhos. Os desenhos, todos esboçados em carvão, pareciam serpenteá-la, como se estivessem vivos. Mais uma vez, um arrepio percorreu sua coluna. Mas algo a impedia de recuar.
Uma ideia se formava em sua mente. Talvez ali estivesse a chave para entender a morte de Marcos. Subitamente, a porta se fechou com um estrondo atrás dela. Um pânico súbito a envelopou, e ela girou, sua mente correndo em busca de uma saída. Mas antes que pudesse gritar, uma voz ecoou na escuridão. Você não deveria ter vindo, Laura. Era uma voz familiar, uma que ela conhecia bem. Era Rafael, seu colega, mas de alguma forma, ele parecia diferente. Rafael? O que está acontecendo aqui? A dúvida se misturava com o desprezo. Ele não parecia mais o amigo com quem ela costumava compartilhar suas preocupações. Havia algo em seus olhos, uma sombra, como se ele fosse parte daquele lugar tenebroso. Marcos descobriu segredos que não eram para serem descobertos. E agora, ele pagou o preço. Você também pode ver. Ele deu um passo à frente. Por um momento, a luz da vela iluminou seu rosto. Laura estava paralisada. O que havia no olhar dele não era apenas medo, mas uma entrega voluntária a algo maligno. Você está com eles, não está? Com aquele círculo. A raiva começava a fluir em seu sangue, e a combinação de medo e indignação a tornava mais forte. Mas Rafael apenas riu, um riso baixo e aterrorizante. Você não entende. Eles têm o poder que você jamais imaginaria. Marcos não soube se calar. Mas você pode ser útil. As palavras dele pesavam como uma sombra sobre o que restava da luz em Laura. Com o coração batendo descontroladamente, ela sentiu a luta dentro de si. A curiosidade que a tinha levado até ali agora se transformava em pavor. A verdade que ela desejava conhecer podia ser a sua ruína. Mas algo a impelia a descobrir mais. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou com os lábios trêmulos, lembrando-se do olho apático de Marcos em seu último dia. Porque é hora de a verdade ser revelada. Prepare-se, Laura, pois o próximo ritual está mais perto do que você imagina. O aviso de Rafael se perdeu nas sombras enquanto figuras emergiram da escuridão, se aproximando lentamente, como se esperassem por ela. E, nesse momento, Laura percebeu que o pesadelo estava apenas começando. Quais seriam as consequências de sua curiosidade? E, acima de tudo, o que realmente aguardava por ela naquela noite, onde segredos se tornavam carne e osso, enquanto a escuridão se fechava ao seu redor, a verdadeira luta pela sobrevivência estava prestes a começar. O ar denso dentro daquele espaço pequeno tornava cada respiração insuportável. Laura sentiu o peito apertar, como se mãos invisíveis a sufocassem. As sombras começaram a se mexer, contorcendo-se na penumbra, e uma sensação de que não estava sozinha a envolveu. O eco do riso de Rafael persistia, reverberando em sua mente, enquanto ele se afastava, deixando-a à mercê das figuras que se aproximavam. Eram pessoas ou algo que um dia fora. Vestidos com túnicas escuras e com rostos cobertos por capuzes, seus olhos brilhavam em um tom febril, como se fossem devoradores de almas. Laura hesitou, lutando contra a onda de pânico. Onde estava a saída? A porta pela qual entrará não parecia mais uma opção. O desejo de correr se intensificava, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Eu não tenho tempo para você agora. Uma voz sibilante cortou o ar. Laura girou rapidamente, e uma mulher encapuzada se adiantou, apontando um dedo esquelético em sua direção. Apenas escute, e talvez você ainda tenha uma chance. Os outros pareciam hesitar, mas os olhos da mulher dançavam com uma energia quase hipnótica. Se você não quiser se juntar ao destino de Marcos, deve entender o que está em jogo. O círculo que você menciona não é apenas um grupo, ele é uma entidade viva, um organismo que se alimenta de segredos e sangue. Laura sentiu um gélido calafrio percorrer sua espinha. Segredos, de quem? Perguntou, sua voz tremendo. De todos nós, e de você. Essa cidade é um cálice das mais sombrias verdades. A mulher se aproximou mais, fazendo com que Laura recuasse involuntariamente. A curiosidade trouxe você até aqui, mas o que você busca pode não ser o que imagina. Um zumbido intenso começou a preencher o ambiente, crescendo como a maré. A mulher gesticulou, e os outros começaram a se mover, formando um círculo. O pavor tomou conta de Laura, e a ideia de fugir tornou-se a única opção.
Com um movimento rápido, ela se virou e tentou encontrar uma saída, mas o espaço já parecia ter mudado, as paredes se fechando, tornando-se cada vez mais opressivas. É tarde demais, Laura, a voz de Rafael cortou novamente como uma faca. Você fez sua escolha. O ritual inicia com ou sem você. A mulher levantou as mãos, e os símbolos na mesa começaram a brilhar, pulsando com uma luz vermelha doentia. Os rostos encapuzados começaram a murmurar, um canto em uma língua antiga e obscura. Laura sentiu seu corpo pesar, uma força invisível a puxando para o centro do círculo. A realidade se desvanecia, e o verdadeiro horror da situação começou a se revelar. Essa não era apenas uma cerimônia, era um sacrifício. Sentindo a necessidade de resistir, Laura fechou os olhos, buscando qualquer fresta de esperança. Eu não vou ser parte disso, gritou, mas sua voz parecia se dissipar na escuridão que a cercia a ponto quando seus olhos se abriram novamente, uma luz ofuscante tomou conta do ambiente, e os rostos dos cerimonialistas se tornaram nítidos. Seus olhos não eram humanos, eram profundos abismos de desespero e raiva. Era isso que Marcos havia descoberto, e agora, assim como ele, ela estava diante da verdade sinistra. A cidade não apenas guardava segredos, ela exigia sacrifícios. Percebendo que a mulher encapuzada avançava, com um punhal reluzente em mãos, Laura se preparou para lutar. O pânico a invadia, mas uma nova determinação surgia. Se a curiosidade a trouxera até ali, a coragem seria sua única salvação. E entrelaçada nessa luta, um pensamento fugaz a assolou: se ela sobrevivesse, quem mais acabaria sendo puxado para a escuridão? E com essa ideia pulsante na mente, ela se virou e, em um ato de desespero, lançou-se em direção à mesa, determinada a acabar com aquele ritual horrendo ou morrer tentando. O que aconteceria a seguir poderia ser a chave ou o fim de tudo. O impacto da corrida em direção à mesa fez o chão vibrar sob seus pés, mas Laura não hesitou. O punhal da mulher encapuzada refletia a luz avermelhada como uma gota de sangue. Ela estendeu a mão, tentando alcançar o objeto como se fosse a última esperança em um mar de desespero. O clamor do círculo tornou-se um eco gelado que pulava entre as paredes, como se a própria sala estivesse viva e esperando. Mas antes que pudesse tocar na lâmina, um impulso feito de energia obscura a atingiu. Laura foi arremessada para trás, caindo ao chão como um boneco de pano. O ar a abandonou, e sua visão se turvou. Com esforço, olhou para os rostos encapuzados, que agora a cercavam, os olhos brilhantes como lanternas que revelavam a escuridão de suas almas. Apenas mais um passo, e você se tornará parte de nós, sussurrou a mulher de túnica escura, com um sorriso cruel que nada de humano tinha. O ritual já começou. É a sua escolha agora. Laura se sentia presa em um pesadelo, a sensação de impotência corroendo sua vontade. Eu não vou deixá-los me controlar! Gritou, uma fúria repentina ardendo dentro dela. Com um movimento rápido, ela se levantou, desviando do círculo, sentindo que algo estava mudando, algo que ela poderia usar a seu favor. Aos poucos, ela percebeu que as vozes do círculo se tornaram mais intensas, seus cânticos reverberando na sala como um tambor sinistro. Eles estavam se preparando para algo. A noção de um sacrifício não era apenas para ela, era a cidade que estava em jogo. As sombras dançavam ao redor, pulsando com a energia do que poderiam trazer a vida. Seus olhos, agora esmeraldinos e carregados de raiva, se fixaram na mesa. Uma ideia formou-se em sua mente. Nela repousava não apenas o punhal, mas velas e o que pareciam ser amuletos antigos. Se eles se alimentam de segredos e sangue, eu posso virar esse jogo. Pensou, sentindo um voo de esperança após a tempestade de medo. Laura ergueu-se rapidamente e correu de volta à mesa. Com mãos ágeis, agarrou as velas. Um brilho ofuscante emanou de seus dedos enquanto elas acendiam uma a uma. O canto dos cerimonialistas a afastava, mas quanto mais luz se formava, mais fracas pareciam as sombras. Isso não vai funcionar! Você não entende o que está fazendo! Gritou a mulher do punhal, com uma voz que agora soava frágil diante da força crescente que emanava da mesa. A sala começou a tremer, as paredes pareciam se contrair, e os vórtices de energia misturavam-se em um frenesi. Eu sei exatamente o que estou fazendo! Laura respondeu, sua voz firme e cheia de uma nova convicção.
O círculo das sombras parecia hesitar, dividindo suas atenções entre ela e a força que tentavam invocar. Mas então, ela sentiu uma tentativa desesperada de agarrá-la. Mãos frias se lançavam da escuridão, tentando a puxar de volta para a penumbra. Não! Não! Laura gritou, enquanto uma sombra envolvente, com uma face que se distorcia, começou a emergir do chão, preparada para consumi-la. Com o coração acelerado e a adrenalina a percorrer seu corpo, ela fez um movimento final, segurando os amuletos com força, unindo-os à sua determinação. E no instante em que as vozes começaram a se unir em um clamor frenético de fúria e desesperança, ela soltou um grito estridente: em nome da luz que você teme, eu desfaço este ritual. Um clarão ensurdecedor tomou conta do ambiente, e as sombras, uma a uma, começaram a se dissipar como fumaça ao vento. O círculo estava em caos, as figuras encapuzadas se debatiam, perdendo a essência que as mantinha atadas àquele lugar. Mas enquanto a luminosidade crescia, Laura soube que a batalha não havia terminado. Algo estava prestes a emergir, uma força ainda mais poderosa que as sombras. Um ruído estrondoso ecoou, e ela entendeu que, mesmo na vitória, a verdadeira luta ainda estava por vir. No momento em que a luz triunfava, uma risada profunda e ressoante começou a preencher cada canto, ecoando com promessas de vingança e dor. E então, no espaço entre o brilho e a escuridão, Laura percebeu que tudo o que ela havia libertado não era apenas um grupo de sombras, mas o verdadeiro monstro que habitava essa cidade. E o que quer que fosse estava apenas começando a despertar. O brilho intenso iluminou a sala, mas a risada ecoava como um trovão, se intensificando com cada respiração que Laura tomava. As sombras se desfaziam, mas surgia uma nova forma, uma presença que desafiava toda a lógica. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, agora era um alvo. A figura se materializou no centro da sala, como se estivesse sendo tecida a partir do próprio ar pesado e escuro. Aquilo tinha uma forma, mas não era humano. Lentos movimentos revelaram um corpo coberto por uma pele escamosa, negra como a noite mais profunda. Os olhos, que pareciam fendas, refletem uma sabedoria antiga e uma crueldade infinita. Tudo em Laura gritava para correr, mas alguma coisa a fixava ao lugar. Você libertou o que não deveria ser despertado, a entidade falou, a voz ressoando como um eco de muitos que já haviam sucumbido a ela. Essa cidade é minha, e sua bravura será sua ruína. Laura sentiu o pavor tomar conta de seu corpo, seu coração disparando como se fosse explodir. Mas não podia dar o braço a torcer. Olhou em volta, as velas sob a mesa ainda ardendo, a luz vacilando como seu último fio de esperança. Ela respirou fundo, os olhos se fixando na criatura à sua frente. Eu não vou deixar você dominá-la. A entidade deu um passo à frente, e cada movimento ecoava como se o próprio chão tremesse. As sombras dançavam ao seu redor, formando imagens grotescas de pessoas que haviam sido consumidas, almas gritando em desespero. Laura sentiu náusea, embora uma centelha de determinação queimasse dentro dela. Se você é o que dizem, eu vou te parar. Em um movimento instintivo, ela ergueu os amuletos novamente, a luz pulsando nas palmas de suas mãos. Eu não estou sozinha. Você pode estar aqui, mas a força da cidade não se renderá. Disse, e as velas começaram a brilhar mais forte. A criatura riu, um som retorcido que parecia se alimentar do medo. Você acha que isso é suficiente para me deter? A luz é só uma fração do que habita neste mundo. Você não entende. Eu sou o que ficou escondido. Eu sou o que você não consegue ver. Com um movimento rápido, a entidade estendeu a mão, e Laura viu uma sombra se arrastar para ela, um tendão maligno que visava seu coração. A adrenalina correu, e num instante ela gritou. Não! Em uma explosão de determinação, Laura lançou os amuletos para a frente. A luz envolveu o espaço, um escudo de esperança e desespero misturados. Mas não bastou. O tentáculo escuro atravessou a luz como se não fosse nada, seu toque frio e mortal se aproximando mais e mais. Laura sentiu o terror se apoderar de seu corpo, mas as vozes no círculo começaram a se unir, finalmente apoiando-a. Lute! Não desista! Elas sussurraram, cada vez mais altas. Em nome de todos que você destruiu, eu não recuarei. Esta cidade não é sua.
Laura gritou, sentindo seu corpo pulsar. O medo agora era combustível, e antes que ela percebesse, os amuletos estavam girando em torno de seu corpo, formando uma barreira de luz. Mas a criatura sorria, como um predador diante de sua presa. Você ainda não entendeu, criatura da luz. Eles não desistiram. Você não percebeu que a escuridão já tinha um plano? E que sua bravura pode custar vidas. E naquele momento, a luz de Laura começou a tremer. As sombras atrás dela ganhavam vida novamente, começando a se agitarem como se estivessem despertando de um sono profundo. O chão sob seus pés tilintou, e Laura olhou por cima do ombro. O círculo de sombras estava reformando-se, não para sustentar a entidade, mas para reivindicar a cidade. O silêncio cresceu, pesado e desesperador. Laura percebeu que agora estava cercada, cada sombra fria a atraía como uma armadilha se fechando. E no fundo, sabia que a única saída seria enfrentar aquilo que ela havia despertado. Um grito de desespero ecoou em sua mente, mas a coragem a mantinha firme. E então, com uma última visão aterradora, ela ouviu um novo sussurro: você não escapará. O pesadelo estava apenas começando, e a cidade, agora emaranhada na escuridão, aguardava o próximo movimento de Laura. O tempo estava se esgotando, e algo ainda mais terrível estava para surgir das sombras. Será que ela conseguiria enfrentar isso ou seria engolida pela própria escuridão que lutava para derrotar? O ar ficou pesado, um silêncio denso dominou a sala. Laura olhou ao redor, o círculo de sombras se fechando a cada suspiro. O frio agarrou sua coluna, um arrepio que não era apenas o medo, mas a presença maligna se aproximando. As vozes que antes a encorajavam silenciaram, transformadas em gritos distorcidos que ecoavam em sua mente. A entidade à sua frente se tornou o centro de tudo, seus olhos fendidos refletindo uma escuridão que parecia devorar a luz. Você acha que sua resistência vai mudar algo? Prepare-se para a verdade. E em um instante, as paredes da sala começaram a ondular, como se a própria realidade se contorcesse. Cenas horrendas surgiam nas sombras, imagens de pessoas que uma vez habitaram a cidade, agora consumidas pela escuridão. Laura viu rostos conhecidos, vizinhos, amigos. Aquelas almas estavam presas, eternamente atormentadas, e a entidade se alimentava de seu desespero. Você não pode salvar estes que já foram, mas pode juntar-se a eles, a criatura sussurrou, a voz tornando-se um canto suave e sedutor, mas repleto de malevolência. A cidade não tem mais lugar para você. Ela pertence a mim. Laura ferveu por dentro, mas a visão era quase insuportável. Os gritos silenciosos dos que já partiram, a dor que se espalhava por cada canto, cercavam-na como uma serpente constritora. Forçando-se a olhar, ela gritou para a entidade: eu não sou como você. Não vou me render. A luz dos amuletos oscilou, mas era fraca. A resistência é um ato de futilidade, Laura. A escuridão sempre prevalecerá. Você deseja que seus amigos esperem por você em um lugar que não existe mais? A ideia a feriu como um golpe físico. Sua família, seus amigos, tudo o que ela amava agora ameaçado pela força que se manifestava na sala. Mas entre a dor e a frustração, um impulso crescia. A raiva se transformou em motivação. Eu não sou sozinha. A cidade luta comigo. Laura gritou, seus amuletos brilhando intensamente na tentativa de afastar a escuridão. Essa não é a primeira vez que vocês tentaram. Disse, sua voz se firme como nunca antes. Uma risada sardônica ecoou. Você acha que a história de dor se repete? Esta cidade já se curvou, e agora é sua vez. Para cada luz que você erguer, 10 sombras se formarão. As velas sob a mesa tremeluziam, mas algo dentro dela estava mudando. Um impulso, uma vontade de lutar que crescia mais forte a cada segundo. Laura fechou os olhos, respirando fundo, deixando que as vozes dos perdidos falassem novamente, pedindo para serem lembrados. Vocês não foram esquecidos. Em um movimento frenético, ela manipulara os amuletos, fazendo-os girar e brilhar. A luz começou a pulsar, uma resposta à dor e à esperança. As sombras hesitaram, um instante de dúvida. Mas quando Laura abriu os olhos novamente, o brilho estava mais forte,
e algo nela havia despertado. Foi então que ela percebeu. As almas presas não estavam tão distantes. Uma conexão começava a fluir, um eco de determinação e resistência. Em nome deles, eu luto. A entidade parou, os olhos afirmando uma sombra de dúvida. Laura se lançou à frente, envolvendo-se na luz, disposta a quebrar o ciclo terrível e recuperar o que haviam perdido. E quando a escuridão começou a recuar, uma sensação de esperança surgiu. Mas em meio à luta, uma nova sombra surgiu, uma forma ainda mais aterradora que se elevava da escuridão ao redor. Laura congelou, o terror a tomando por completo. O que era isso? Se a entidade era apenas um agente da escuridão, o que aquela nova presença significava? Um frio profundo passou pela sala, e a voz familiar da entidade sussurrou: Você achou que venceria tão facilmente? Eu sou apenas o começo do que está por vir. Laura se preparou, o confronto talvez estivesse apenas começando. O que mais a cidade ocultava nas suas profundezas escuras? A luz pulsava, vibrando em uma dança frenética ao redor de Laura, enquanto as sombras ao seu redor se aglomeravam, formando figuras distorcidas. A presença nova parecia uma estrutura viva, pulsando com cada movimento, emitindo um ruído sussurrante que se tornava ensurdecedor. Era como se a própria escuridão estivesse ganhando forma, um reflexo das coisas mais sombrias que habitavam o humano. O ar se tornava cada vez mais denso, e a luz dos amuletos pareceu perder força, apenas uma gota numa correnteza de escuridão crescente. Laura sentiu seu coração disparar, sua mente lutando contra o pânico. As vozes dos perdidos, que antes a encorajavam, agora se transformaram em apelos desesperados, clamando para que ela não se deixasse levar pela escuridão. Você não faz ideia do que está aqui, a nova sombra ressoou, sua voz soando como um eco de todas as desgraças que a cidade já conhecera. A sensação de que Laura estava prestes a descobrir um segredo terrível a tomou por completo. Eu sou o que você teme. Eu sou o que você ignora. As sombras se moldaram em rostos reconhecíveis, pessoas que um dia foram parte da vida de Laura, agora distorcidas e torcidas em expressões de dor. Venha, Laura. Junte-se a nós, implorou uma figura. Era sua amiga de infância, Clara, com olhos vazios, mas repletos de expectativa, como se a verdade não fosse um fardo, mas uma libertação. A verdade traz alívio. O fim da luta. Laura lutou contra a sensação de desmoralização. Não. Isso não é real. Vocês não estão aqui. Sua voz tremia, mas a determinação crescia. Cada rosto que aparecia representava uma história, uma vida que fora interrompida pela mesma força que agora a cercava. Ela não podia deixá-los morrer em vão, não podia permitir que a escuridão os consumisse. Se você não enfrentar o que está por trás de tudo, a voz da entidade se tornou um sussurro cortante, somente encontrará dor. A cidade é um cemitério, e você é apenas mais uma a andar no meu domínio. Lutando contra o medo crescente, Laura ergueu os amuletos, seu brilho tremeluzindo como uma pequena lanterna na imensidão da noite. Se você se alimenta da dor, então eu lutarei. Eu não vou permitir que você ganhe. Em resposta, a nova sombra, quase como um vórtice vivo, se adensou. Ela se projetou para a frente, formando tentáculos de escuridão que se lançaram na direção de Laura. Por instantes, o mundo ao seu redor ficou turvo, as vozes se tornaram um grito ensurdecedor, e a cidade pareceu tremer sob o peso daquilo que se revelava. Laura se viu testemunhando visões horrendas. Cada fragmento de dor e desespero da cidade, as tragédias passadas, as mágoas que nunca se dissiparam. Ela reconhecia agora que a cidade não era apenas um espaço físico, mas um organismo vivo, pulsando com a tristeza de cada alma que um dia habitou ali. Desista! Gritou a sombra. Você não pode carregar essa carga. Você nunca poderá. Mas Laura não recuou. Em um último ato de coragem, ela canalizou toda a luz que podia, seus amuletos brilhando intensamente. Eu sou a lembrança. Eu sou a resistência. Em nome de todos os que sofreram, eu não vou ceder. Um clarão ofuscante rompeu da luz que emanava dela, um brilho tão forte que momentaneamente ofuscou a escuridão. Mas, no mesmo instante, um eco profundo se espalhou, como se algo mais estivesse despertando nas profundezas da cidade.
Uma nova sensação tomou conta do ambiente, um frio cortante diferente, mais intenso. Laura teve certeza de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que mais aquela cidade poderia esconder? E se a revelação fosse ainda mais aterradora do que as almas aprisionadas? Laura sentia a adrenalina correr por suas veias enquanto a luz de seus amuletos lutava contra a escuridão que a envolvia. O som do eco profundo a trouxe de volta à realidade, e ela percebeu que a batalha não era apenas contra aquela sombra demoníaca, mas também contra seus próprios medos. As visões horrendas ainda a assombravam, mas agora, em meio a tudo isso, uma pergunta se formava em sua mente: o que havia de tão terrível nas profundezas daquela cidade? Enquanto tentava se concentrar, o chão sob seus pés começou a vibrar, como se a própria terra estivesse reagindo à intensa luta entre luz e sombra. O frio que a envolvia trouxe um arrepio que se espalhou por toda a sua espinha. Laura sentiu um calafrio no ar, a presença das almas perdidas parecia mais intensa, como se estivessem se aglomerando ao seu redor, se preparando para um confronto final. Mas entre os sussurros, um novo som se destacou, um choro distante, um lamento grotesco que ecoava pelas vielas. Laura, vem até nós. A voz de Clara agora era um sussurro doce, porém, havia um medo palpável. Algo não estava certo. A escuridão parecia ganhar força, como se uma nova entidade estivesse se levantando, aproveitando a fraqueza daquele momento. Laura sabia que cada segundo contava. O que teria despertado aquele novo horror, à medida que lutava contra as sombras que agora se formavam em figuras mais ameaçadoras? Os olhos de todos os rostos distorcidos estavam fixos nela, uma multidão fantasma em busca de liberdade, mas cada um deles parecia esconder algo, uma verdade que Laura estava prestes a desvendar. Ela se forçou a encarar as expressões agonizadas, e com isso, uma imagem nítida começou a surgir em sua mente. Todos vocês estão aqui por causa de algo maior, murmurou, lembrando-se das histórias que havia ouvido, dos segredos murmurados pelas ruas escuras da cidade. As tragédias não eram simples desaparecimentos, eram parte de um ritual, uma oferta ao que se escondia nas sombras. O que vocês descobriram? Um turbilhão de lembranças e gritos ecoou, puxando-a para o centro da lembrança coletiva da cidade. Um local, um antigo armazém, que havia sido o último refúgio de uma série de desaparecimentos não resolvidos. Laura começou a perceber que a cidade estava infundida com uma história mais sombria do que jamais imaginara. As almas não estavam apenas condenadas, elas eram os parceiros de um pacto que havia criado aquele ciclo interminável de dor. Você vai quebrar o ciclo, não vai? A sombra murmurou, sua voz agora mais urgente e ameaçadora. Você é a chave, Laura. Mas entendê-lo faz parte do preço a ser pago. Um riso ecoou, uma gargalhada cavernosa que reverberou pelas paredes, fazendo o chão tremer ainda mais. Laura não poderia se permitir hesitar agora. A resposta estava próxima. Ao girar o olhar para o armazém, uma claridade conhecida emergiu nas profundezas de sua mente. Ela viu a porta, entreaberta, um convite à verdade. Mas, antes que pudesse avançar, um dos tentáculos da sombra a agarrou, puxando-a para a escuridão. Você vai se juntar a nós, Laura. Não há escape, apenas dor. Ele pressionou seu corpo com uma força esmagadora, e a luz dos amuletos começou a piscar. Não! Eu não vou! Gritou, lutando contra os laços. Seu coração martelava em seu peito, mas uma nova determinação tomou conta dela. A imagem do armazém ficou mais clara. Era lá que o segredo estava guardado. Se quisesse libertar as almas e a cidade daquela escuridão, ela precisava se libertar. Com um último esforço, ela direcionou toda a sua luz. Os amuletos brilharam intensamente, um calor imenso irradiou, e a sombra pareceu hesitar. Você pode tudo, mas e se sua verdade é tão horrenda que você não aguenta? A voz ressoava novamente, mas, desta vez, havia um temor genuíno. A luta estava prestes a se intensificar, e Laura sabia que a resposta que buscava estava a um passo da revelação. Enquanto a tensão se acumulava, a sombra começou a recuar, mas outros olhos se abriram nas sombras, olhos ameaçadores e famintos. Laura tinha apenas uma chance. O armazém estava chamando. Poderia ela enfrentar o que estava escondido lá? Era uma corrida contra o tempo.
O que mais a cidade tinha a revelar? E se o que estivesse atrás daquela porta fosse a própria face do mal? O suor escorria pela testa de Laura enquanto ela lutava para se libertar do aperto da sombra. A luz de seus amuletos pulsava, tentando se manter acesa contra a pressão crescente, mas a escuridão ao seu redor parecia ter vida própria, um organismo que se alimentava de seu medo. Você é mais fraca do que imagina, a sombra sussurrou, e a voz a imergiu em um abismo de desespero. Você não consegue vencer algo que já faz parte de você. Laura queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Os olhos famintos dos rostos distorcidos assentiam em uníssono, como se estivessem torcendo por seu fracasso. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Tinha que ser forte. Tudo dependia dela. Num movimento brusco, ela canalizou toda a energia dos amuletos, e brilhou intensamente, quase cega. As sombras hesitaram, mas logo voltaram a avançar. O armazém precisava chegar até lá. Com uma impulsão súbita, Laura se lançou em direção ao portal quebrado que iluminava seu destino. Ao atravessar a porta, um cheiro de mofo e madeira podre a atingiu. A luz dos amuletos suavizou o ambiente, revelando pilhas de caixas empilhadas e teias de aranha penduradas no teto. Mas o que chamou sua atenção foram as marcas no chão, arranhões profundos e manchados de um vermelho escuro. Aquilo não era terra, era um sinal. Enquanto Laura se movia mais profundamente no armazém, um frio cortante se espalhou pelo espaço, e o choro distante de almas presas ecoava como um coro fúnebre. Trêmula, ela se aproximou de um dos cantos mais sombrios e viu um antigo altar, coberto de velas derretidas e folhas secas. Você veio, disse uma voz suave, mais sinistra. Era Clara. A amiga que ela havia perdido, mas seu olhar estava vazio, como se a vida tivesse sido extorquida dela. Você tem que entender, Laura. O que acontece aqui é muito mais do que apenas almas perdidas. Laura sentiu um nó na garganta. Claro que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz era uma mistura de temor e expectativa. Esse lugar, esse ritual é a fonte de toda a dor. A cidade foi construída sobre um sacrifício, e somos parte disso. A expressão de Clara mostrava um misto de tristeza e determinação. Você deve escolher. Você pode acabar com tudo isso, mas a verdade pode ser mais aterradora do que você imagina. A sombra finalmente apareceu, envolta em uma neblina negra que pulsava como um coração maligno. Você não pode entender, Laura. A verdade é um peso que despedaçará sua alma. Aceite seu destino e junte-se a nós. Laura, agora encurralada, balançou a cabeça enquanto uma onda de conhecimento fluiu por ela. Você está mentindo. Eu não serei parte disso. Ela olhou para o altar, notando um frasco com uma essência estranha e brilhante. Azul como o céu, mais denso como o pesar. Talvez você precise começar a entender, Laura. Clara murmurou, enquanto a escuridão se aproximava. Com um ataque repentino de coragem, Laura agarrou o frasco. Era agora ou nunca. Se fosse quebrar o ciclo, precisaria de mais do que apenas sua luz, mas da essência que podia mudar tudo. Saia! Saia de mim! Gritou, levantando o frasco como um bastão de luz, enquanto a sombra investia. O impacto foi um choque, a escuridão se agitou, como se estivesse sentindo a ameaça. Você não sabe o que está fazendo. A voz da sombra explodiu em raiva. No entanto, não havia como voltar atrás. Laura precisava enfrentar a verdade, independentemente de quão dolorosa fosse. O frasco quebrou. Um grito ecoou através das paredes do armazém, uma mistura de dor e alívio. As almas presas começavam a se remover das sombras, revoltas, e tudo ao redor começou a desmoronar. Mas no meio da explosão de luz e sombras, ela sentiu um puxão dentro de si. Algo estava se movendo, arrastando-a de volta para a escuridão que fizera parte de sua vida. O que está acontecendo? Laura gritou, enquanto a luz vibrava intensamente, mas algo ainda a mantinha aprisionada. Era apenas o começo de uma batalha muito maior, e ela sabia que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser a mais devastadora de todas. Poderia ela realmente enfrentar o que estava escondido em seu próprio coração? Era hora de descobrir. Quando a luz do frasco se espalhou,
Laura viu o reflexo das almas resgatadas dançando em volta dela. Uma onda de calor inundou o ar, e uma sensação de liberdade preenchia o espaço. Mas, ao mesmo tempo, o peso do que estava para vir se acumulava sobre seus ombros. O grito que ecoara seguia reverberando, uma lembrança do que a cidade havia perdido. A sombra, enfurecida, lutava para se recompor. Seus olhos, antes tão simples, agora estavam transbordando de uma fúria quase humana. Você não pode escapar do que é seu. A cidade é minha, e você não tem como escapar da colheita que já foi feita. Laura sentiu seu coração disparar. O ambiente começou a tremer, e a estrutura do armazém parecia ameaçar desmoronar. Todavia, em meio ao desespero, uma calma interior começou a emergir. A verdade que buscava e o peso que carregava não eram apenas sobre entender a morte de Marcos ou os desaparecimentos. Era sobre a própria essência daquela cidade, a dor coletiva. Ela olhou para as almas que surgiam da escuridão. Não, isso não termina aqui. Ninguém mais será sacrificado. Sua voz ressoou, e aquelas que estavam perdidas pareciam reagir à sua determinação. Então, em um impulso, Laura ergueu um punhal que ainda reluzia sobre a mesa. Se a cidade foi construída sobre uma mentira, é hora de desmantelá-la. As sombras hesitaram, e as almas, agora uma multidão reluzente, começaram a se conectar entre si. Um brilho crescia, intensificando a luz ao redor deles. Você é ousada, mas não sabe o que faz. Gritou a sombra, Nau quase desintegrando de tanta fúria. Essa cidade guarda segredos que você não pode compreender. Os murmúrios aumentaram, e Laura sentiu que cada palavra da sombra era um desafio a mais. Mas era a hora de enfrentá-lo. Ela se lembrou de Marcos, de como havia lutado para expor a verdade que envolvia seu círculo. Não se trata de escapar. Trata-se de confrontar o que está escondido aqui. O espaço ao seu redor começou a se iluminar com uma nova energia que parecia empurrar as sombras para trás. Era uma força poderosa, uma luz que emanava não apenas dos amuletos, mas de cada alma que se reunirá ao seu redor. Juntas, elas se formaram em um dique contra a escuridão, e Laura sentiu que sua coragem era parte dessa luz. Chega de se esconder atrás do medo. Esta cidade é feita de histórias, e eu não me tornarei apenas mais uma. A determinação encheu seu coração, e, com um grito poderoso, ela lançou o punhal contra a sombra. A lâmina perfurou a escuridão. Um grito estridente rompeu o ar enquanto a luz se expandiu em um brilho ofuscante, as sombras se agitando desencadeando ruídos que pareciam de todo um passado sendo desfeito. Laura sentiu-se levada para frente, como se o tempo estivesse se contorcendo. E, ali, no centro do turbilhão de luz e sujeira, ela viu a verdade da cidade finalmente se revelando. Imagens de seus habitantes, a história deles, a dor que haviam carregado e os rituais que aconteciam nas sombras, expostos pela luz da verdade. Sentindo a conexão com eles, as almas começaram a se unir em um coro de libertação. A liberdade está ao nosso alcance! Laura gritou, e elementos conhecidos, faces familiares começaram a aparecer. O amor e a dor, agora juntos, dançavam em harmonia. No fim, somos todos parte da mesma história, as almas ecoaram, fazendo com que a sombra hesitasse ainda mais. A entidade, confrontada pela união e pela luz, começou a se desvanecer, sua forma se contorcendo em dor. Quando a luz da verdade tomou conta do armazém, Laura sentiu que a batalha não se tratava apenas da cidade, mas dela mesma. Liberar-se das amarras emocionais era tão necessário quanto lutar pela comunidade. Ao erguer novamente a cabeça, viu as almas se transformando em um resplendor que nunca tinha testemunhado e estava novamente cercada pela vida. Mas, mesmo na vitória, uma última pergunta se impôs: a cidade poderia renascer do seu passado escuro e, ao mesmo tempo, enfrentar a nova realidade? Com o eco do grito das almas ao seu redor, Laura sabia que talvez houvesse uma nova história a ser contada, mas agora com uma luz que nunca se apagaria. E ali, em meio ao alvoroço da transformação, ela se lembrou, cada um deles seria vigilantemente testemunha de um novo amanhã. Laura voltou para a luz do novo dia que começava a entrar pelas janelas do armazém, determinada a ser um farol para todos que precisassem. A cidade não apenas sobreviviera, renascia. E Laura,
Assim como a cidade, nunca mais seria a mesma. Agora, essa é a hora de você se aprofundar no próximo capítulo de terror. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Comece a interação deixando um like agora para alimentar o algoritmo e manter a comunidade viva. Comente suas reações e teorias sobre como a história se conecta com o que temos vivido. E não fique só conosco, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você é parte dessa jornada, e só com seu apoio é que nosso canal pode prosperar. Não espere nem mais um segundo.